bom estarmos na casa de Deus, podemos bendizê-lo, podemos adorar ao Senhor. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. É um texto que fala a respeito das manifestações do Espírito de Deus. As manifestações do Espírito de Deus. O Senhor está operando, né? O que acontece quando o Senhor está operando? Aquela história do sujeito que passou em frente de uma igreja e escutou um barulho, uma gritaria, um monte de coisa, ele não entendeu nada. Aí ele chegou na porta e perguntou para o moço que estava, o porteiro da igreja: escuta, moço, o que está acontecendo nessa igreja? O homem falou assim: o Senhor está operando. Tanto barulho, aquela gritaria. Ele falou assim: uai, então está operando sem anestesia. Porque do jeito que está, de tanto grito que tem aí, né? Coisa está esquisita aí, né? Está estranho esse negócio. Por que eu estou dizendo isso para vocês, né? Porque nós vamos falar exatamente dessa situação aqui. Dessa situação. A intenção aqui é falar sobre isso hoje. Então vamos ler o texto. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, antigamente, né, quando éreis gentios, ou seja, quando vocês não tinham Cristo, vocês eram incrédulos ainda, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. A palavra anátema é a palavra maldição ou maldito, não é? É o sentido da palavra aqui, anátema, como se chamasse Jesus de maldito. Essa é uma palavra que no passado significava coisas consagradas a Deus. Mas como as pessoas começaram a lançar mão daquilo que era de Deus, então, aquilo que é de Deus, quando o homem põe a mão, se torna maldição. É a mesma coisa dos dízimos. É de Deus. Quando o homem põe a mão naquilo, aquilo se torna uma maldição. O anátema, a palavra, a princípio, significava consagrado ao Senhor. E algumas palavras que nós temos também que são assim, né? Por exemplo, a palavra demagogo. Demagogo é uma palavra negativa hoje, né? Até hoje não é muito conhecida, mas se tornou uma palavra negativa. Um demagogo é um enganador, mas o sentido original da palavra não é esse. Gogo é instrutor, demos, povo. Demagogo quer dizer instrutor do povo. Mas como aqueles instrutores do povo começaram a enganar o povo, a palavra então tornou-se um termo pejorativo, um termo negativo, né? Um xingamento. Então, anátema é alguma coisa no passado consagrada a Deus, mas como as pessoas começaram a lançar a mão naquilo, ficar para cima, quando o homem faz isso, se torna maldito, maldição. E aqui o termo anátema está com esse sentido de maldição. Ninguém, o texto está dizendo isso, que ninguém que está sendo dirigido pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. Afirma anátema a Jesus. Por outro lado, também ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito os dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um
individualmente. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, estamos agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estarmos na Tua casa e pedindo discernimento do Senhor, ó Deus. Pedimos a direção do Teu Espírito para que compreendamos e apliquemos a Tua palavra nos nossos corações. E o Senhor seja glorificado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Com certeza, então, como estava dizendo, existe muita confusão com relação aos dons espirituais. A princípio, eu falei sobre a pessoa que passa em frente de uma igreja, escuta aquela gritaria e não sabe o que está acontecendo. Por quê? Desobediência à palavra de Deus. A Bíblia diz no próprio texto aqui de Coríntios, um pouquinho mais adiante aqui, capítulo 14, se nós formos ver aqui, se o texto vai dizer que se alguém passa lá na frente da igreja, escuta uma gritaria, vai dizer que está todo mundo louco. O próprio texto fala isso. Você, capítulo 14, versículo 23, olha para você ver. Então, por que as pessoas não entendem nada, e aquela confusão, e dizem que Deus está operando? Quanto mais barulhenta a igreja, parece que mais cheio do Espírito é, né? Mais cheio, não é verdade isso, não. É verdade, olha o versículo, é desobediência isso. Isso que as pessoas se escandalizam. No versículo 23 de 1 Coríntios 14, diz assim: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Claro que vai dizer, né? Vai dizer sim, mas a Bíblia diz que a pessoa tem que falar um de cada vez. Olha o versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois, ou quando muito, 3. E isso, o que é isso sucessivamente? Um de cada vez, e que haja intérprete também, né? E a gente vai ver depois o que é esse negócio de falar em língua também, né? Mas vamos lá. Existe, como estou dizendo, muita confusão e muita ignorância com relação aos dons espirituais, porque o texto começa falando isso, né? Mas, como diz o original, porque no original esse versículo 1 não fala dons espirituais, não. Mas essa expressão que foi traduzida aqui como dons espirituais, no original a expressão é ao que pertence ao Espírito. Então, seria mais ou menos a tradução assim: a respeito das coisas que pertencem ao Espírito, ou seja, a respeito das manifestações do Espírito Santo de Deus, as coisas que o Espírito de Deus faz que aconteçam, a respeito, né, dos sinais, das coisas que acontecem quando o Espírito de Deus está operando, né? Paulo está: não quero que vocês sejam ignorantes. E então, a ignorância não é vontade de Deus. Deus não quer que nós sejamos infantis quando se trata das questões do Espírito de Deus. Ficamos todo mundo pasmado, sem saber o que está acontecendo, apavorado, buscando coisas místicas, e, né, e fica todo mundo assim. Eu mesmo, na minha infância, da minha conversão, eu realmente ficava entusiasmado, ficava assim querendo, curioso, até querendo saber dessas coisas, porque não conhecia a palavra, era tudo novidade, e a gente achava que poderia estar mais perto de Deus, parecia que Deus estava se manifestando ali. Então existia uma empolgação, principalmente quando a dita profetisa ou dita profeta que estava lá na frente falava: meu filho, todo mundo lá cabeça baixa, aí o outro dizia: meu filho, eu conheço o seu sofrimento. Aí todo mundo estava sofrendo, mas eu estava também lá, eu achava: é comigo esse negócio aí, é para mim. Aí eu chorava, né? Claro, rapaz, cheio de problema, deprimido, passando um aperto financeiro, e o cara falava tudo aquilo que eu queria ouvir lá na frente, né? Então, você achava que você estava nos braços do Senhor. Não era nada disso, não era coisa nenhuma, nada disso. Tudo a gente vai ver que não é bem assim. Então, ignorância. Não é? Então, Deus não quer que nós sejamos ignorantes, para ninguém nos enganar. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Jesus, lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus já havia falado o seguinte: vocês erram
porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, nem como se manifesta, nem por que se manifesta o poder de Deus, nem de que forma se manifesta. Então vocês ficam confusos, porque não conhecem o seu Deus. O boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece, diz o Senhor, né? E o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, diz a palavra de Deus. E Jesus então já havia dito isso, né? E conforme Romanos 10, 17, meus irmãos, a falta de conhecimento produz a falta de fé. Por quê? Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus. Então, na medida que você ouve da palavra, você conhece Deus, o operar de Deus, o caráter de Deus, e passa a confiar em Deus e a esperar verdadeiramente em Deus, apesar das circunstâncias. Então, você precisa de conhecer a palavra para poder ter fé, porque sem conhecer não há fé. E sem fé, de acordo com Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam em Deus, creiam que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam, né? Deus abençoa os que o buscam, Deus concede poder àqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. O poder de Deus vai se manifestar sim na vida daquele que crê, daquele que busca o Senhor de todo o coração, daquele que procura sintonizar a sua vida com Deus, com o caráter de Deus. Muitas pessoas às vezes querem ser cheias do Espírito de Deus, mas querem ser cheias do pecado ao mesmo tempo. Não faz sentido, cheias de vaidade. Nesses dias eu tenho notado muita coisa no meio do povo de Deus que mostra que o povo está longe, afastado de Deus na sua essência. Tantas vaidades, tantas coisas que mostram que estão mexendo as suas vidas com outras coisas, não estão buscando uma intimidade verdadeira com Deus. São muitas frivolidades e as pessoas então estão distantes de Deus e acabam não tendo esse poder de Deus nas suas vidas. Não conhecem Deus, não confiam em Deus e não conhecem e não experimentam do poder de Deus. Mas Deus, ele é abençoador do que tem fé. E aquele que tem fé manifesta isso pelas suas obras, não é mesmo? A fé sem obras é morta. Somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. As boas obras é o propósito de Deus para as nossas vidas. É aquilo que Ele quer realizar em nós e através de nós. E para isso, Ele vai manifestar o seu poder através daqueles que se colocam à disposição dEle. Mas poucos são aqueles que estão experimentando isso nesses dias, que querem experimentar o agir de Deus nas suas vidas. Portanto, meus irmãos, a pessoa não se interessando em conhecer a Deus, nas coisas de Deus, como no operar de Deus, ela não tem fé, não tem confiança em Deus e não pode desfrutar do poder de Deus. Mateus 28:18, Jesus disse: toda autoridade me foi dada, ou todo o poder me foi dado, né? Ele diz isso num contexto de envio, né? Quando ele estava enviando os seus discípulos. Todo o poder me é dado, toda a autoridade me é dada nos céus e da terra, portanto, ide. E quando então ele está enviando, ele não ia dizer: esse poder me foi dado e está só para mim, e vocês vão e eu vou ficar de longe. Não, poder, ele concedeu e concede aos seus servos o poder para fazer a obra. É verdade isso? Claro que é. Atos 1:8 nos ensina o quê? Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por que nos nossos dias a igreja está tão sem poder? Por quê? Ter o poder de Deus não significa sair por aí curando todo mundo, falando em língua. Não é isso, paz. É ter o poder. É o poder de Deus. É realmente estar sendo conduzido por Deus.
está em sintonia com Deus. E nem sempre a pessoa que está cheia do poder de Deus percebe muitas vezes isso. Ela está sendo usada por Deus, está tão voltada para glorificar a Deus, que ela não está querendo o poder para ser um astro, para se vangloriar, para se achar. Ela está servindo, tão envolvida com o servir, que ela não tem tempo para ficar se vangloriando de qualquer coisa que está sendo realizada por meio da sua vida. É um instrumento, ela está gostando de ser servo de Deus, né? Então, meus irmãos, é importante lembrar, quando falamos sobre isso, esse poder de Deus que tem sido prometido aos servos de Deus, é importante lembrar que tudo que Deus opera pela ação do seu Espírito, né, tem uma finalidade, tem um propósito. Qual é o propósito? Chamar a atenção do homem para a glória do próprio Deus. Deus nunca vai operar em você para que você seja um astro e as pessoas fiquem olhando para você e batendo palma para você e endeusando você. Não, porque você não é um Deus. Nenhum de nós é um Deus. Tudo que o Espírito de Deus opera através de pessoas tem um propósito de apontar para Jesus, fazer com que Jesus seja visto. Essa é a finalidade, porque esse é o ministério do Espírito Santo, né? É com esse fim que o Espírito veio. No entanto, meus irmãos, muitas pessoas dos nossos dias, ditos crentes também, porque aqui Paulo está escrevendo para crentes, né? E dos nossos dias não é diferente. Então muitos vão atrás de sinais e maravilhas, não é mesmo? Muitos estão aí, olha, essas igrejas pentecostais estão lotadas, estão cheias. O poderoso missionário, não sei das quantas, vai vir em Jaraguá. Meu amigo, pode ter certeza, arma uma tenda ali que não vai caber ninguém. Semana de não sei das quantas, das maravilhas, das bênçãos e tudo mais, e vai encher de gente, né? Entendeu? Então o povo vai atrás de sinais e maravilhas, e se a gente prestar atenção nesses sinais e maravilhas, eles abertamente estão glorificando a quem? Ao homem, a uma determinada igreja, não é? É assim? E não a Deus. A intenção é fazer propaganda de um determinado grande pregador, de uma determinada igreja, de uma coisa assim. Esses sinais vão glorificar pessoas, instituições religiosas, e não chamar a atenção para Deus. E isso tem um nome: idolatria. Se você voltar no texto aqui, quando vocês eram gentios, vocês se deixavam conduzir, versículo 2, aos ídolos. As pessoas usavam de artimanhas, de coisas, de enganações, de milagres, de muitas coisas para levar vocês para as imagens. Está chorando sangue. Aí corria todo mundo lá naquela imagem, chorava junto, né? Era mentira, não é assim? Vocês não tinham discernimento. Agora está acontecendo do mesmo jeito, só de outra forma. É a mesma enganação dentro das igrejas evangélicas, que acontecia dentro de outras igrejas lá, acontece dentro de igreja evangélica também, levando não para adorar uma imagem, mas para quase adorar um homem. Ou pessoas andando quilômetros para pegar uma toalhinha cheia de suor de um dito sujeito lá, ou não é? Confiando naquele negócio lá. Idolatria, ídolo, a mesma coisa está acontecendo ali. Diz o apóstolo Paulo que quando nós éramos então ignorantes, gentios, sem Cristo, nós nos deixávamos conduzir aos Valdomiros da vida, aos RRs da vida, aos Edis da vida. Quando éramos enganados, quando não conhecíamos, nos deixávamos levar por essa gente que diz que o poder está neles, né? Que em lugar nenhum se manifesta como aqui na nossa aqui, infelizmente, eu citei nomes e realmente estou citando, porque vocês podem ver que eles não medem as palavras para chamar atenção para si mesmos, não. Tanto é que nessas igrejas tem a fotografia de quem? Dessas pessoas. Por que a fotografia delas? Porque são os garotos propaganda, né? Porque eles têm poder, eles têm credibilidade. A pessoa vê a cara dele lá, né? Ele está na mídia, na televisão aí. Então, não é Jesus, não. É aquela figura que está lá.
aquilo que está ali. Então espalham por todos os lados a sua figura e estão tirando vantagem disso, estão tirando proveito disso, né? Mas, meus irmãos, note isso. Se uma pessoa tem de fato dons espirituais, se aquilo que está acontecendo através da vida dela, se isso é de Deus mesmo, tá bem? Vamos pensar assim. Se aquilo que está acontecendo são dons espirituais, se ela está falando por meio do Espírito de Deus, né, como diz o texto aqui, né? Por isso, versículo 3 vai dizer: por isso vos faço compreender que ninguém fala, quer dizer, então, por isso, o que quer dizer esse por isso? Por causa dessas enganações que haviam aí, das pessoas ficarem levando, por causa disso, quero que vocês entendam quando é que realmente o Espírito está operando, né? Quando é que o Espírito está operando? É quando aquela pessoa está sendo usada para glorificar a Jesus. Quando o que ela está realizando aponta para o Senhor Jesus. Quando essa própria pessoa está submissa ao Senhor Jesus Cristo, né? Quando você vê que ela está submetida ao senhorio de Cristo, quando Jesus é Senhor da vida daquela pessoa, quando o caráter de Jesus está sendo manifesto na vida daquela pessoa, quando ela evidencia que ela está seguindo a Jesus, quando aquela pessoa mostra que tem integridade, que tem santidade, que tem caráter, que tem ética, quando você olha para a vida daquela pessoa e vê realmente que ela é um discípulo de Jesus, um servo do Senhor Jesus. Então, essa pessoa não está sendo um mau testemunho, não está roubando de ninguém, não está enganando ninguém, não está fazendo coisas para chamar atenção para si. Ela não é um mau testemunho, ela está glorificando a Jesus. Então essa pessoa não terá nada que fará com que Jesus Cristo seja envergonhado. Mas muitas dessas pessoas que estão aí dizendo que Deus está operando através delas, estão sendo motivos de chacota para o Evangelho, estão envergonhando a Cristo. Por quê? Porque as pessoas mais espertas notam que elas estão roubando dos mais simples, que eles são os ladrões, que eles usam disso para encher os bolsos. Então, como é que essa pessoa pode estar cheia do Espírito se o que ela está fazendo é ladruagem, né? Descaradamente, está envergonhando a Cristo, está até atrapalhando o Evangelho. Porque as pessoas, eu não quero saber desse negócio de crente, não, você é tudo uns ladrões, tudo enganador, quem tomar o dinheiro dos outros, eu não quero nem saber. Quantas pessoas você está ouvindo falar isso? Por causa disso. Então, quando Cristo está operando e quando a pessoa está sendo usada pelo Espírito, ela não vai dar essa impressão. A pessoa que olhar nela vai ver que há nela santidade. Se ela está andando com Deus, queridos, ela não é um enganador, ela não é um charlatão. Ela não está vivendo em benefício próprio, fazendo as coisas para tirar proveito daquilo, né? Então, essa pessoa não vai fazer nada que envergonhe a Cristo, que seja contrário ao viver piedoso de Jesus. Se ela está sendo operada, se o Espírito está operando por meio dela, então não é apenas o poder de Deus que está fluindo através dela, através de sinais, mas esse poder está fluindo através dela também, através da transformação do caráter dela. Uma coisa não funciona sem a outra. Se eu estou sendo tomado por Deus para Ele operar na minha vida, é sinal que Ele está me santificando também. Sinal que, caso contrário, o que está acontecendo é enganação, eu estou enganando, né? Se eu não estou sendo santo, como o meu Deus é santo, então como é que eu posso estar andando com Ele? Entende isso? Não faz sentido uma coisa. Versículo 3, diz o texto lá então isso, né? Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus, né? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Então, tudo que essa pessoa fizer ou disser, levará as pessoas que a estão ouvindo a querer se identificar com o caráter de Cristo. Não apenas receber os benefícios de Cristo, os benefícios físicos, mas quem está sendo tomado pelo Espírito de Deus, a sua fala
vai levar as pessoas, após receber o milagre, ou qualquer coisa que seja nesse sentido, a querer andar com Jesus. Entende isso? A coisa mais importante não vai ser o milagre em si, mas vai ser a palavra de Deus. Porque os milagres, quando aconteciam, eles tinham um objetivo. O objetivo era dar crédito à mensagem que estava sendo pregada. Só esse, porque o mais importante não era o milagre, o mais importante era a mensagem. Porque o milagre passa. Uma pessoa que é curada hoje vai morrer amanhã do mesmo jeito, é ou não é? Então, o ser curado, isso não é o mais importante é ser salvo, receber a salvação, o perdão de Deus, receber a eternidade. Quando Deus opera, o milagre não é um fim em si mesmo, é um meio de alcançar um fim, um meio de que a pessoa creia para que seja salva. Está entendendo? E então, se é assim, a coisa mais profunda vai ser a palavra que aquela pessoa estará pregando. Vai dizer que a pessoa é uma pecadora, precisa se arrepender, vai falar de santidade, e algo profundo vai acontecer na vida da pessoa. Recebeu o milagre, sai dali, vira cachaceiro e beberrão e fumador e tudo mais. Ué, que milagre é esse que ela recebeu? Que história é essa? Onde que chegou? Não chegou a lugar nenhum. O versículo 4, então, vai nos dizer ali que o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, há muitos dons, mas um só Espírito, e ele tem um só objetivo. Leia para mim, Ariana, por gentileza, João 16, versículos 13 e 14. Vem comigo para lá. João capítulo 16. Qual é a finalidade do Espírito? O Espírito foi enviado. E qual é o propósito do Espírito Santo? João 16, se os dons são dons espirituais, manifestações do Espírito de Deus, quando o Espírito manifesta através de dons, de curas, dessas coisas todas, qual a finalidade? João 16, versículos 13 e 14, por favor, Ari. Vamos pegar duas coisas aí. Ele veio para conduzir a toda a verdade, certo? E diz também que ele vai glorificar a quem? A Jesus. Vai conduzir a toda a verdade. Eu sou o caminho e a verdade, diz o Senhor. Ele é a verdade. O Espírito veio para conduzir todo mundo à verdade, a Jesus. Vai glorificar a Jesus. Vai apontar para Jesus. Tudo que o Espírito operar tem uma finalidade, para que Jesus seja visto como o Salvador do mundo. Então não tem outro meio, não tem outro objetivo, não tem outra finalidade. Então, se alguma coisa está acontecendo, aquilo que está acontecendo, se aquilo é um dom de Deus, o que isso produz? A glória de Deus, né? Conduz pessoas para realmente ter um encontro com a glória de Deus, como Isaías teve. Vai haver quebrantamento, vai haver arrependimento, vai haver um avivamento verdadeiro, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 20, diz assim: não ignoreis as profecias. A pessoa está profetizando, vamos ver o que é isso profetizar daqui a pouco. Não ignore isso. Mas diz o texto no versículo 21, examinai tudo e retende o bem. Eu estou profetizando. O que eu estou fazendo aqui para vocês nessa noite é profetizar. Eu vou falar um pouco sobre uma profecia. Isso aqui é profecia. Nós estamos ouvindo aqui hoje, isso é uma profecia. Estou profetizando. E então a Bíblia está dizendo para vocês: não ignoraram a profecia. Não é isso que o texto, alguém abriu aí, a Débora? Leia para mim. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não desprezeis as profecias. Examinem tudo. Se tem alguma coisa errada que eu estou falando aqui, guarde só o bem. Vê o que é bíblico, por isso vocês são bereanos, né? E eu tenho procurado falar a verdade. Estou procurando mostrar para vocês aqui a palavra de Deus, e é o meu compromisso, né? Então, a gente tem que olhar o que vai produzir. Está produzindo entendimento, levando realmente as pessoas para valorizar o que é de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus. Deuteronômio, capítulo 13, do versículos de 1 a 3,
Deuteronômio 13, quinto livro da Bíblia, vai falar ali a respeito do fato de que muitas vezes Deus permite que certos milagreiros façam milagres. Sabia disso? Deus permite. Tem um sujeito aí, fazem propaganda dele, mas pastor, é verdade, eu fui lá e eu vi com os meus olhos. Eu vi com os meus olhos, ele falou e o sujeito andou. Deus permite isso, sabia disso? Deus permite que esses milagreiros eles façam coisas. Deus permite. Por que Deus permite as pessoas serem enganadas? Através desses homens, o texto vai falar isso. Esse texto de Deuteronômio fala e responde essa pergunta, para ver onde é que está o seu coração. Se você está buscando só milagre, só cura, porque depois que aquele sujeito fez aquele milagre ali, ele vai falar, ele vai mostrar o interesse dele. Agora que eu fiz o milagre, vocês acreditam em mim? Acreditam, então vem comigo, pessoal, vamos tomar uma cachaçinha ali. Uai, foi ele que falou. Deus usa ele com poder, me chamou para tomar uma cerveja ali, porque eu não vou, né? Então, o que vem depois? Deus permite, o texto mostra exatamente isso. Deus permite que certas pessoas venham e façam milagres, para que o seu coração que está ali vendo isso, seja aprovado. Para ver se você vai ficar balançado. Você conhece a palavra de Deus? Ele fez toda aquela presepada lá e disse que é de Deus, e fez milagre. Agora ele sai dali, ele começa a falar coisas que não dizem respeito à palavra de Deus. E você acreditou tanto nele que deixa a palavra de Deus de lado e começa a seguir aquele cara ali, entendeu? Então, foi Deus que fez isso para que você seja aprovado, porque o que ele fez te interessa, é interessante para a sua carne, você gostou do que ele está falando, você está gostando, ele está desviando você e você está gostando. Deus permitiu para quê? Para provar você. Olha o texto, vamos lá ler o texto, você vai ver que é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Deuteronômio capítulo 13, vai dizer 13. Note bem, diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, um prodígio, uma coisa milagrosa, né? E suceder o tal sinal, ou seja, e acontecer o tal sinal ou prodígio de que houver falado, ele falou que ia acontecer mesmo. E depois de que ele fez esse milagre aí, ele disser para você: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a vossa alma. Deus permite que certas coisas aconteçam para que nós sejamos então assim provados, certo? Muito cuidado, por isso não despreze as profecias, mas examine tudo, retenha o que é certo, julgue o que é bom e aproveite o que é bom. Não é porque a igreja é barulhenta que tem coisa que Deus está operando, não é aí não. Você está sendo edificado, Deus está falando no seu coração, está chamando você para um viver santo, está entendendo o que é santidade, vida separada. Não é separado para ser peça de museu, não. Para muitas pessoas esse negócio de santidade é chato, ele não suporta, vira um tédio religioso, porque ele tem uma noção errada de santidade. Santidade para ele para de sair, para de ir para lá, para de festar, para de tudo, para com tudo, e a vida dele vira uma coisa ruim, bem ruim mesmo, né? Uma xaropice. Vira isso, por quê? Porque ele está entendendo errado santidade. Ele acha que ser santo é ser santo para virar peça de museu, parado, criando poeira lá, não faz nada. Não é isso, é ser separado para um fim, é separado para fazer alguma coisa para Deus. Mas como ele não quer andar com Deus, ele fica pelo meio do caminho, entendeu? Ele começa o processo, ele entra no processo de separação, entende, mas ele não quer se colocar à disposição de servir a Deus. Então ele fica encalhado. E como ele fica encalhado,
o poder de Deus não flui através daquela vida. Por que não flui? Porque não se coloca à disposição para servir. Então ele fica lá, com o passar do tempo, ele vira uma monotonia, um xaropice, começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro, não tem o que fazer. Fica lá batendo o pé, cabeça vazia, oficina do diabo. O diabo falou assim: olha aí, rapaz, olha uma oportunidade ali, tem um negocinho legal ali. A princípio é uma coisa que não tem nada de errado mesmo, mas ele vai, se enteste com aquilo. É entretenimento, que está à toa, preciso de passatempo, porque o tempo não passa. Eu quero um passatempo, quero uma diversão, uma distração, né? E aí vai em distração, de repente toma uma pauretada, toma distraído, né? O diabo dá uma oscilada para ele, à toa, gente à toa. Não manifesta o poder de Deus, ele não está envolvido nas coisas de Deus, o coração dele não está para Deus, então ele não goza da intimidade. Isso é real, meus irmãos. Isso que eu estou falando com vocês é o porquê que para algumas pessoas a vida cristã se torna uma coisa tão entediante. Ela sabe que Deus não chama ela para viver no meio do pecado, Deus não a chama para viver fazendo coisas erradas, mas por outro lado ela não acha o que fazer, né? Ela não sabe o que fazer da sua vida, do seu tempo. Coloque-se diante de Deus. Eu quero servir ao Senhor, Pai. Tantas pessoas precisando de ajuda, tantos ministérios, o texto falou sobre isso, a diversidade de ministérios, tantas coisas, vamos falar sobre isso. Deus está colocando um leque de oportunidades diante de você, todo dia tem gente precisando. Esses dias morreu uma família, o pai matou as duas filhas de 7 e 9 anos, se não me engano, enforcadas, sim, esganou as duas, depois se matou. Do lado, perto de uma igreja, o pessoal daquela igreja ficou muito consternado. Não estou culpando aquele povo lá não, mas uma das pessoas daquela igreja disse: poxa vida, eu tenho que prestar mais atenção nos meus vizinhos. Muito embora aquela família tinha acabado de mudar para lá, eles não conheciam, né? Nem deu tempo, na verdade, né? Tinha acabado de mudar para lá quando isso aconteceu. Mas mesmo assim aquela pessoa ficou se sentindo triste, porque a oportunidade estava ali, talvez, né? Quantas vezes eu passei ali e não olhei para a cara dessas pessoas, né? Elas queriam o meu sorriso, mas o medo, vergonha de estar ocupado com a nossa vida, nem um sorriso dei para elas, nem um bom dia. Talvez se eu desse um bom dia para ela, naquele momento triste, ela ia se abrir para mim, e eu ia ter a oportunidade de conversar, de ouvir, ele ia se abrir comigo. Às vezes no seu trabalho, tantas pessoas precisando, mas a gente está tão ocupado com o nosso mundinho, né? Com o nosso tédio, a gente está tão entediado por estar à toa, e tantas pessoas precisando, mas Deus quer agir através da sua vida. O poder de Deus está à sua disposição, para que a vontade de Deus seja feita, para que o mundo seja salvo, querido. Não tem missão maior do que essa, não tem privilégio maior do que isso, participar daquilo que Deus quer operar. Que Deus te abençoe, que Deus me ajude, nos ajude a ver nesse projeto de Deus, queridos, a coisa mais importante, o motivo que deve ser a dedicação principal das nossas vidas. Dedique-se no projeto de Deus. Ele não vai forçar você a nada, mas ore para Deus: Senhor, me dê amor pelas almas perdidas, me dê amor pelo Senhor, por aquilo que o Senhor está agindo. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Vamos orar. Deus amado, nós estamos pedindo mesmo ao Senhor, opera em nós, Pai. Ó Deus, opere no seio da Tua igreja, inflama a Tua igreja, derrama do Seu óleo sobre nós, Deus, o óleo que é o símbolo do Teu Espírito, Deus. Nós como lamparinas, Deus, lampiões, não podemos iluminar as trevas se o combustível não estiver em nós, se o óleo não estiver em nós. Estamos pedindo ao Senhor Deus, dai-nos da Tua unção, Pai, dai-nos do amor que é fruto do Teu Espírito, dai-nos, Deus, do poder que precisamos, Pai. Faz um coração piedoso, temente ao Senhor, ó Deus, que foge do pecado para servir ao Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.